Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Tia Andréia hoje está de volta para uma videoaula de ciências, só que hoje nós iremos fazer uma sistematização, né? Um resumo de tudo aquilo que foi falado, tá bom? Então hoje eu vou estar falando sobre os estados físicos da matéria. Vamos pensar no estado físico da matéria, vamos ter como exemplo a água, tá? No sólido. A água, ela está no estado sólido quando nós observamos o gelo. No líquido, quando eu coloco num copo, né, a água para eu beber, ela está no estado líquido. Gasoso, quando eu coloco numa panela, ou seu responsável coloca água na panela e põe para ferver aquele vapor que sai daquela panela, é o estado gasoso. Nome das transformações de estado. Nós aprendemos que quando a água está no sólido e ela passa para o líquido, ou seja, gelo, né? Eu tiro o gelo, coloco num ambiente mais quente e aquele gelo derrete, ele se torna líquido. Então aí nós temos a fusão, né? Quando a água está passando de sólido para líquido. Estamos lá com a água, né, dentro daquele copo de água, eu vou colocar na panela e vou colocar aquela água para ferver. Aquele vapor que está saindo da panela é o estado gasoso. Então, quando existe a transformação do líquido para o gasoso, eu tenho a vaporização. Quando é a transformação do gasoso para o líquido, eu tenho a liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Só que quando a temperatura ela aumenta ou diminui, que é, né, o resfriamento, e quando ela aumenta é o aquecimento, ocorre a sublimação. O que é a sublimação? É quando passa do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Nós temos como exemplo o gelo seco. Depois nós aprendemos também sobre as transformações químicas da matéria. O que são transformações químicas da matéria? O aspecto e a composição da matéria muda. Lembra que tivemos o exemplo da pipoca, né? Você coloca a pipoca na panela, o milho da pipoca, ela vai estourar, ela vai se tornar naquela pipoca deliciosa. Eu tenho como pegar essa pipoca e transformá-la novamente naquele milho? Não. Por quê? Porque o aspecto e a composição foi mudado. Então não tem como eu retornar, né, para o milho da pipoca. E com isso também nós aprendemos sobre transformações físicas. As transformações físicas, a tia Andréia grifou aqui, ó. Algumas podem voltar ao seu estado inicial. Por que algumas? Vamos lá, eu trouxe dois exemplos. Primeiro, água. Pego a água, coloco na forminha de gelo, coloco no freezer, virou gelo. Depois eu tiro aquele gelo, né? Coloco num ambiente mais quente. Quando eu olhar, ele vai se tornar água. Ou seja, ele retornou ao que era no início. Então, foi uma transformação física, né? Voltando ao seu estado inicial. Porém, nós temos também algumas transformações físicas que não podem voltar ao seu estado inicial. Se eu pego uma folha de papel e eu rasgo, corto, eu não tenho como colar aquela folha e ela ficar exatamente igual quando eu peguei aquela folha antes de cortá-la. Então, as transformações físicas, algumas elas podem ser reversíveis, outras não. Aí nós falamos também sobre transformações reversíveis e irreversíveis. Vamos falar primeiro da reversíveis. Vamos lembrar um pouquinho. Volta ao seu estado inicial. Uma que eu falei foi a água. Vira gelo, coloco num ambiente, né, mais quente, ela retorna à água líquida.
Outra que eu tenho, derreter a manteiga. Eu vou derreter a manteiga. Se eu colocar aquela manteiga dentro da geladeira, ela vai endurecer novamente. Então, isso nós chamamos de transformações reversíveis. E existem as transformações irreversíveis, que não voltam ao seu estado inicial. Eu coloquei como exemplo assar um bolo. Outro exemplo, se vocês pegam, pede para o papai ou para a mamãe cozinhar uma cenoura, você vai cozinhar uma cenoura, algum legume. Eu não tenho, depois dele cozido, fazer com que ele retorne à forma que ele era antes de ir para a panela cozinhar. Então, seria uma transformação irreversível, né? Então, nesse período, nós aprendemos sobre os estados físicos da matéria e também sobre as transformações químicas da matéria, que pode ser química ou física, e elas podem ser reversíveis ou irreversíveis, ok? Qualquer dúvida, a tia Andréia vai estar terminando aqui essa videoaula com essa sistematização, mas qualquer dúvida anote, no papel, para que nós possamos estarmos conversando na nossa próxima live, esclarecendo qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Se cuidem, até a próxima. Beijos grandes, tchau!